Olha aqui, pra quem gosta de lobisomem, já junta as duas coisas, ó. A Maledite e o lobisomem. Gente, quero ver que interação que tem esses dois aqui. Olá, Ana, tudo bem? Tá tudo certo aqui? Olá, Ana, tudo bem? Essa história é um pouquinho longa e como os nomes das pessoas são bem únicos, eu já alterei para que a leitura fique mais fácil. Ok, muito obrigada. Eu peço para que meu nome não... A gente nunca divulga o nome de ninguém, tá? Beleza. Meus pais nasceram numa cidadezinha no interior do Paraná, que por si só já é bem assombrada. Na rua da casa da minha avó, durante a quaresma, eu conseguia escutar barulhos de cavalos correndo de forma bem veloz pela rua. No entanto, quando olhava pela janela, a rua sempre estava vazia. Bem, durante uma quaresma, meus pais quase toparam com um lobisomem. Por se tratar de uma cidade muito pequena, todos na cidade sabem o endereço do bendito. Vocês conhecem o lobisomem da cidade? Inclusive, é só a 2 quadras da casa da minha avó, perto de um posto abandonado, onde o lobisomem mora. Acontece que o meu pai tinha um amigo de infância, que para ele era muito querido, quase como se fosse um irmão. Vamos chamá-lo aqui de Carlos. Ele reencontrou esse amigo por um acaso, e por um acaso também moramos em regiões metropolitanas da capital do estado. Ou seja, a casa deles é mais ou menos 30 quilômetros daqui. Bem, após esse reencontro, meu pai fez questão de que conhecêssemos o amigo dele, a esposa, que vamos chamar de Edna, e o menino deles, que vou chamar aqui de Eduardo. Eu não sei se era porque na época do encontro eu ainda era adolescente e me sentia irritada ao sair de casa, mas desde o princípio eu nunca gostei da Edna. E isso só aumentou quando começaram a acontecer coisas estranhas comigo. Eu comecei a ter visões, sensações e logo percebi que eu era um tanto sensitiva. Bem, essa Edna começou a virar muito amiga da minha mãe. Mas para ser sincera com você, sempre percebi a inveja que ela tinha. Sabe, eu sempre gostei muito de plantas e era só ela vir até aqui em casa e elogiar um vaso de flor novo que no outro dia a flor amanhecia seca. Tudo que a minha mãe comprava de novo aqui para casa, ou ela comprava igual ou estragava o nosso. Ou, acabava quebrando o deles, assim. Ou estragava. Era dito e feito. Essa Edna também tinha uma relação muito esquisita com o marido dela. Para mim, nunca pareceu ser algo natural, pois o Carlos viaja muito e sempre que ia chegar em casa, dava um jeito de avisar o meu pai ou algum amigo para não ficar sozinho de jeito nenhum com a mulher. Até que um dia, em uma dessas festas, a camisa do meu pai acabou sujando de cerveja e o Carlos emprestou uma camisa para ele voltar para casa. Até aí tudo bem. O que tem de mais em emprestar uma camisa, né? Pois é, foi o que todo mundo aqui em casa pensou. Afinal, eles se viam todo final de semana. Então, já no próximo domingo, a camisa ia ser devolvida. Minha mãe chegou em casa, lavou a camisa, estendeu no varal, tomou um banho e foi dormir. Em certo momento da noite, percebi que a luz do quarto da minha mãe acendeu. Mesmo dormindo no andar de baixo, a luz da janela dela reflete no meu quarto, pois ambos ficam aos fundos. Eu apenas fechei o blackout ali da janela e voltei a dormir. No outro dia, ela me contou que sonhou a noite toda que a Edna pedia a camisa do Carlos de volta. Durante 2 dias, a minha mãe teve o mesmo sonho. No terceiro, ela pegou a camisa e levou para casa da Edna. Depois disso, o sonho desapareceu, acabou. Bem, até que em uma quaresma, minha mãe chamou eles para virem almoçar com a gente na sexta-feira santa, pois o meu pai tinha ganhado um peixe muito grande de um cliente e ia fazer para a gente. Aquele dia, ela parecia agoniada e ficava o tempo todo pedindo para voltar mais cedo para casa. Conforme o dia passava, ela contou que era assombrada pelo lobisomem desde que era mais nova, quando começou a se envolver com o Carlos e que toda quaresma ela escutava o bicho, ou até se encontrava com ele. Se encontrava assim, trombava com o bicho na rua, é isso? Eu sempre acreditei nessas coisas e respeito muito, mas o meu pai sempre dizia, se eu visse eu ia dar um tiro nesse bicho.
e eu sempre avisava para ele ter cuidado com o que falava. Pois bem, Ana, esse ano o aniversário da minha tia estava próximo, então organizamos uma surpresa, eu e minha mãe. A semana inteira meu pai reclamou sobre gastar dinheiro. Se fosse alguns anos atrás, eu até entenderia, porque realmente não tínhamos condições e sempre tínhamos que economizar muito. Mas hoje em dia, graças a Deus, o negócio do meu pai começou a render. Então, dinheiro não era problema. Aí ele teimou que queria dirigir à noite, na madrugada. Como assim, dirigir? Ele teimou que queria dirigir à noite, na madrugada. Eu e minha mãe não falamos nada, pois finalmente ele tinha parado de reclamar da viagem. Ia ser uma viagem. Parou de reclamar da viagem, aí queria ir de madrugada. Bom, passado o sexto pedágio, né, nós estávamos indo, passado o sexto pedágio, nós entramos num aldeamento indígena. E no meu 20º sono no banco de trás, e minha mãe no banco da frente, quem ficou dirigindo foi o meu pai. E aí por volta de meia-noite ou 1h, quando meu pai... quem ficou dirigindo foi meu pai. Era por volta de meia-noite ou 1h, quando meu pai avistou um cachorro enorme, cinza, vindo em direção ao carro. Segundo ele, o bicho era muito grande. E ele só teve tempo de desviar e mesmo assim o bicho bateu na lataria do carro, é isso? Eu acordei assustada com o barulho e o meu pai branco de medo. Ele acelerou e deu um jeito de chegar o mais rápido possível na casa da minha tia. No outro dia de manhã, fomos conferir a lataria do carro para ver se tinha amassado, arranhado ou pelo menos alguma coisa ali por conta do impacto que foi. E pasmem, não tinha absolutamente nada, nenhum arranhão. Naquele momento, meu pai percebeu que ele tinha se deparado com o lobisomem. Depois desse dia, na hora de voltar para casa, meu pai até esperou o galo cantar para pegar a estrada de novo. Ficou apavorado e um pouco traumatizado. Bem, na volta dessa viagem, já no próximo domingo, eles foram para a casa desse casal. E o meu pai contou para Edna que tinha topado com o lobisomem. Naquele momento, ela disse o seguinte: a partir de hoje, toda quaresma, o lobisomem vai te perseguir. Minha mãe ficou pasma, mas eles chegaram em casa e, como sempre, não me contaram nada. Aqui em casa, eles só me contam o que acontece quando a situação aperta. Pois bem, meu pai não sonhou com a Edna junto com... Ah, tá. Aqui em casa, eles só me contam quando a situação aperta. Pois bem, e não é que meu pai sonhou com a Edna junto com o lobisomem? Acho que é isso. No sonho, ela dizia assim, a Edna dizia assim: eu vim te buscar. Meu pai não conseguia nem rezar para sair do sonho, mas com muito esforço ele conseguiu pedir a Deus. E foi quando meu avô, já falecido há muitos anos, apareceu para ele e disse que ia protegê-lo. Foi aí que o meu pai acordou e não pegou no sono mais. No outro dia de manhã, eles foram me contar o que havia acontecido e e que devido à minha força espiritual, eu sempre venho conseguindo desfazer as pragas que rogam a minha família. É isso? Eu não sei como, eu sei. É como se fosse um dom. Eu sou muito grata a Deus por ele, mas minha família é muito fechada. Principalmente por serem católicos extremos, é isso? Eu só espero uma hora... Não entendi esse final aqui. Eu só espero que uma hora tudo isso se resolva, mas pelo menos minha mãe já concordou em cortar relações com a Maledite, a Edna, né? Peraí, então, essa mulher é estranha. Essa mulher é meio estranha. E o que é esse negócio de ser perseguido pelo lobisomem? E o lobisomem vai perseguir ele? A mulher sonhando, eu vim te buscar, e ela pedindo a camisa do marido de volta. Aí o avô apareceu, né, falou que ia proteger. Eles foram me contar o que vai acontecer. Tá, e aí ela tá falando que ela tem uma força, que ela consegue desfazer esses... Naturalmente, eu acho que nenhuma
praga que rogam a família dela pega porque ela sente que ela tem essa força, né? Que não deixa essas coisas pegarem. Pois é, povo estranho, festa estranha com gente esquisita, né? E esse lobisomem, hein, gente? Vocês sabem, ele ainda vira lobisomem? O que ele... As 3 batidas na porta. Deixa eu só ver se a música continua. De qualquer forma, vamos pôr aqui, porque ela sempre para, né? Vamos lá, as 3 batidas na porta da sala. É um moço que nos conta. Olá, Ana e assombrado, sou de Niterói, no Rio de Janeiro, não há nomes no relato. Primeiro, quero dizer que não sou religioso, sou agnóstico e questiono e duvido de tudo, mas isso ainda não tive a devida explicação. Foi no ano de 2005, uma noite estava eu e minha ex-esposa vendo televisão despreocupados, quando por volta da meia-noite nós ouvimos 3 batidas fortes na porta da sala. Batidas essas que tremeram a porta. Nossa. Brum, brum, brum. Acho que foi assim, né? Tomamos o maior susto. Eu levantei do sofá, perguntei quem estava batendo, sendo que ninguém me respondeu. Perguntei de novo e nada. Nisso, a minha ex-esposa ligava para a irmã dela, que era a nossa vizinha. Ficamos preocupados que fossem bandidos, já que havia muitos assaltos na região. Então, peguei uma faca que eu tinha, aquelas do tipo Rambo, e resolvi ir no quintal. Então, ouvi um barulho e fui na direção do som. Quando de trás da palmeira que tínhamos no quintal, ouvi um rosnado. Mas um rosnado que gelou meu corpo todo, sendo que eu não vi o que tinha atrás da palmeira. E ao mesmo tempo eu senti uma força que me impedia de progredir. E aquele rosnado assustador que paralisava o corpo todo. Quando consegui me mover, comecei a andar para trás e retornei para dentro de casa. Fechamos a porta até a minha ex-cunhada e o marido dela chamarem a gente pelo muro. Bom, não sabemos o que era, mas foi terrível, nos deixando preocupados por uma semana. Bom, Ana e Matheus, valeu a chance de contar esse relato. Sucesso pra vocês. Obrigada, um beijo pra você. Eu, hein? Que será isso? Não teve nada, nenhum episódio depois, né? Pra ser foi um aviso. Um rosnado depois no quintal? Eita, Lelê. E aí, tá gostando dos relatos? Então o que você acha de deixar um like aí no vídeo, hein? Gosta dos relatos? Deixa o seu like, mesmo que seja nos cortes. Me conta, gostou do relato? Então o que você acha de deixar um comentário aqui embaixo, sempre com respeito, por favor. Além do like, é claro. Vamos ver aqui agora este outro relato. Luzes no quarto. Olá, Ana, me chamo Fulana, tenho 37 anos e vou lhe contar um fato ocorrido dia 18 de maio de 2020. O relato é médio, os nomes já foram trocados. Eu estava lendo em meu quarto. Costumeiramente, sou a última a dormir numa casa onde moram eu e mais 2 tias. Já passava das 11 da noite quando a minha tia mais nova, Maria, apareceu na porta do meu quarto, pálida e quase chorando de medo. Ela entrou e me disse que se eu levantasse durante a madrugada para ir ao banheiro, que não estranhasse a luz do quarto dela acesa, pois não era nada demais. Uai. Eu disse a ela que tudo bem, mas quis saber por que ela precisava dormir com a luz acesa. Tremendo, ela me relatou que há poucos minutos havia despertado com vontade de ir ao banheiro. Abriu os olhos na escuridão do quarto e viu 3 bolinhas pequenas de luz pairando em torno da cama dela.
Assustada, mas acreditando que talvez fosse um problema em seus olhos, minha tia voltou a fechá-los e os esfregou com vigor para remover qualquer sonolência. Ao reabrir os olhos, as luzes não haviam desaparecido e, pior, estavam crescendo e tornando-se mais brilhantes enquanto rodeavam a cama dela. Apavorada, ela correu e acendeu a luz. Foi então que as bolas pararam de crescer e desapareceram. Depois de relatar o ocorrido, ela voltou para o seu quarto para dormir com a luz acesa. Agora, depois de ouvir aquele relato, quem disse que eu ia conseguir dormir? Eu não quis deixar a minha luz acesa para não dar uma de medrosa, que eu sou sim, mas passei a noite toda com os olhos bem fechados e embrulhada dos pés à cabeça para não correr o risco de ver a bolinha de luz, para não correr o risco de ver bolinha de luz nenhuma. Só consegui dormir quando o sol já estava nascendo. Bem, Ana, o que você acha que eram aquelas luzes? Minha falecida avó, quando viva, dormia com essa minha tia e volta e meia relatava ver luzes rodeando o local onde essa tia dormia. Lembro da minha avó contar que via formas humanas intensamente iluminadas por uma luz branca azulada que atravessavam a parede entrando no quarto para olhar a minha tia. Depois voltavam a atravessar a parede indo embora. Ela achava que era o anjo da guarda dela, da tia Maria. O que você acha? Espero que tenha gostado do relato. Um forte abraço a todos. Já tivemos aqui também relatos de bolinhas de luz ou bolas de luz dentro de casa ou dentro do quarto. Teve até uma sequência, até vários relatos um perto do outro, falando dessas bolas de luz aí dentro do quarto. Não sei, meu avô acho que viu uma também, não viu, mãe? Meu bisavô, meu avô, não sei, viu uma dessas bolas de luzes dentro da casa, andando assim por abaixo do telhado, mas passando pelas paredes, que não tinha forro a casa, então era a parede aí o telhado, então a luz passava de um lugar para o outro assim. E tem vários casos dessas luzes. Vamos lá. Minha tia viu o trator andar sozinho. Vamos ver. Olá, Ana, olá, Ana, Mateus e assombrados. Já tive a honra de ter um relato contado pela sua belíssima voz. Muito obrigada. E pretendo enviar vários outros. Segue o relato, os nomes já estão trocados. Obrigada. Esse relato, quem me contou foi a minha avó materna, Helena. E ela, a minha mãe Caroline, e outras pessoas da minha família presenciaram. A minha tia-avó, irmã do meu avô, tinha uma fazenda na cidade vizinha. E minha família é quase toda, tirando os que se mudaram ou para estudar ou para melhores condições de vida, é toda do interior do Ceará, de um pequeno município, e que os meus avós, eu, minha mãe e várias outras pessoas da minha família, inclusive essa minha tia-avó, dona da fazenda, que vou chamar aqui de Ângela, também moram até hoje aqui. Bom, esse relato aconteceu por volta do ano de 1990, quando a minha mãe tinha uns 12 ou 13 anos. Caroline, minha mãe, amava ir para essa fazenda, mas a minha avó ficava receosa, pois a fazenda já tinha fama de ser perigosa e também assombrada. Mas, no final, acabava deixando ela ir. Um dia, minha mãe decidiu ir para essa fazenda, pois os primos, tios e outras pessoas da família também iriam. Então, a minha avó aproveitou e foi junto. A fazenda era enorme e tinha uns tratores lá também. Então, um dos irmãos da minha tia Ângela, o Marcos, inventou de dirigir o trator, mesmo não sabendo dirigir. Já sabemos que vai dar ruim, né? Mas para pagar de bonzão, ele decidiu entrar e pilotar o trator.
Mas ele puxou a marcha errada e acabou levantando a pá do trator. E como já estava com o pé no acelerador e a pá era muito pesada, o trator não aguentou o peso e acabou capotando com o Marcos dentro. Os homens conseguiram tirá-lo de dentro do trator, que tinha se espatifado todo, e colocaram ele em cima da caminhonete e correram com ele para o hospital. Mas a fazenda era bem isolada. Então, quando chegaram no hospital, ele já havia falecido. Foi um acidente horrível que todos que estavam na fazenda naquele dia presenciaram. As crianças e todas as outras pessoas, inclusive a minha mãe, a minha avó. Alguns dias depois do acidente, a minha tia Ângela dormiu nessa fazenda, mas acordou no meio da noite com um barulho de trator e foi lá fora ver o que era esse barulho e viu o trator andando no mesmo local do acidente. Ângela não acreditava em espíritos, então já achou que era coisa da cabeça dela por conta do trauma que tinha passado. Mas não foi só ela que viu. O caseiro da fazenda e alguns vizinhos também relataram que tinham visto o trator mais de uma vez, sem ninguém pilotando. Então a minha tia-avó fez uma missa na casa para acalmar a situação e nunca mais relataram o bendito trator. Hoje em dia eu não sei se essa fazenda existe mais, mas tem muitas histórias interessantes sobre essa fazenda e relatos assombrados que a minha avó me contou. Mas fica para uma próxima. Obrigada por ler o meu relato, Ana, e um beijo para você, para o Matheus, para os pets e para os assombrados. Amo o canal e te desejo energias positivas e não pare nunca de contar relatos, senão as minhas noites e dias entediantes vão perder o sentido. Até mais. Um beijo para você. Muito obrigada. Coitado do moço. Será que era ele ainda lá dirigindo, tentando dirigir o trator? Será que ele meio que ficou preso nessa situação, nem percebeu que morreu? E falou, agora é uma questão de honra que eu vou dirigir esse trator. Vivo ou morto? Será? Ele estava meio perdido. Bom, depois que foi rezado missa, essas coisas, é isso? Rezou, fez uma missa na casa. Pode ser que ele tenha ficado, né? Foi assim, muito de pabufe, ele ficou perdido e talvez estivesse preso na mesma situação de pilotar o trator. Então vamos pro um duende protetor. Peraí, gente, deixa eu abrir. Pera aí, gente, é que eu tô vendo os títulos, eu não consigo. 5º grau? Já achei o duende protetor, mas tô vendo os outros aqui. Ih, beliche, hein? Gente, eu preciso... Bom, é claro que vai ficar para outro dia. Peraí, explicação, meu filho reencarnou como seu irmão. Ana, você perguntou se tudo que a Ivani passou foi aprovação, não sei. Ela sempre diz que nas cartas, seu filho explica que ela teria aceitado passar por toda essa aprovação. Não só ela, como o marido também.
O espírito de Benedito, como ele gosta de ser chamado, precisava de um tratamento de amor. Isto é, receber amor diversas vezes em diversas situações. E qual jeito é melhor do que a gestação? O momento em que a mulher mais sente amor em sua vida. Todos nós, segundo ela, temos aprovações que aceitamos antes mesmo de reencarnar. Dores que muitas vezes não são nossas, mas que por amor passamos juntos. Então ela decidiu, enquanto ainda estava, antes de encarnar, ela decidiu ajudar essa alma. Então ela falou, eu aceito, eu vou passar por tudo isso para te ajudar e te dar o amor. Só que a gente esquece de tudo isso. Aí chega aqui, passa por poucas e boas. Aí fala, o que eu fiz para merecer isso? Você fala, você aceitou antes de vir. Mas é nossa, uma boa alma. Uau. Entendi. Deixa eu contar aqui que eu tava no duende. Vamos ver, um duende protetor. Pessoal, vamos ver. Vamos chegar a 80 superchats para ver se tem sorteio do cupom de desconto aqui, ó, de R$ 76,77. Oi, Ana Assombrados, é uma moça. Oi, Ana Assombrados, tudo bem com vocês? Sou Furana e esse relato que irei contar é sobre como um coração triste tenta se alegrar. Com tantos relatos sobre duendes, eu acabei por conjurar um, e aqui quero contar das 6 vezes que ele se mostrou, entre aspas, e quero falar da mais fofa e a mais sapeca, e em anexo a foto do seu altar. Não precisa mostrar, mandei só pra ver a carinha dele de sapequinha. Tá. Não terá nome a não ser o do meu querido duende. Episódio 1. O carinho inesperado. Um dia do mês de agosto de 2018, eu estava muito chateada e com meu coração triste por conta do meu relacionamento com o meu atual namorado. Gael, meu duende, que o nomeei com um nome nórdico, que significa protetor, ou aquele que protege. Não sei o porquê, mas veio a mim enquanto estava deitada. Não sei o porquê, mas veio a mim enquanto estava deitada e fez um leve, mas singelo carinho em meu cabelo, pois eu estava sozinha em minha cama e senti uma mãozinha ali na minha cabeça. Logo pensei nele e fiquei muito feliz. De todas as vezes que se mostrou a mim, foi a primeira vez que fez algo tão fofo, pois o danadinho adora correr pela casa. Episódio 2. O tapa de ajuda. Esse fato não aconteceu comigo, mas com a minha mãe, que adora paparicá-lo. No altar dele tem doces e uma maçã maior que a sua imagem, com carinha de sapeca. Ela o ama por ser um ser místico e por ter salvo a minha vida quando ela pediu. Por isso ela é muito grata a ele. Pois bem, no mesmo mês que ganhei o singelo carinho, aconteceu algo com ela também, que só fui saber no meio do dia. Ela chegou a mim e falou, filha, acredita que acordei com um tapa? Eu fiquei olhando para a cara dela com cara de what the fuck? Aí perguntei, como assim? Aí ela chegou e falou, eu tava tendo um pesadelo e senti um tapa. Foi o que me acordou. Falou um pouco agitada. Acreditamos demais no sobrenatural. Aí eu perguntei, mãe, a mão era grande ou pequena? Tipo uma mãozinha? Ela olhou para mim, arregalou os olhos e respondeu, era uma mão pequena. O tapa não foi forte, não machucou, foi só para me tirar daquela situação de angústia. Eu tava num pesadelo. Falou pensativa e ali eu já tinha sacado o que havia acontecido e fui falando. Foi o Gael. Ele é um espírito da natureza, deve ter visto a senhora ali angustiada pelo pesadelo e resolveu ajudar. Afinal, a senhora é a que mais o paparica. E dei risadas com ela. Pois, na moral, para nós foi um tapa de ajuda. O Gael é muito fofo e sempre se mostra um ótimo amigo.
Estou me iniciando na bruxaria natural. E sempre que penso em ficar triste, sei que ele não aparecerá. E isso é meu maior motivo para tentar me manter feliz o máximo que posso. Obrigada por ceder esse espaço e ler o meu relato. Quero mandar beijos de luz para ti, sua família linda e para a família Assombrados. Beijos e até a próxima. Beijos, obrigada pelo seu relato. Deixa eu ver a carinha do Gael. Ui, ele tem um ouro branco ali, um bombom. Realmente, ele é muito fofito. Legal. Eu também montei um pro gnominho aqui. Então, isso me lembrou. Deixa eu só contar rapidinho. Eu já contei pra vocês. Mas um dia eu tava dormindo. Mas não tava tendo pesadelo, nada. Eu tava dormindo normal. E aí eu também acordei com alguém chacoalhando meu pé, sabe? E também parecia uma mão pequena. Primeiro, aí eu acordei assim, foi tipo, chacoalharam meu pé. Aí eu pensei que foi o Matheus, mas ele tava dormindo. Aí eu pensei, pegaram. O Matheus não tem pé de, né? Ele ia dar uns tapas, mas deu por cima da coberta, por cima do edredom. Pegou, assim, fez assim. Aí eu pensei, foi a Marie, né? A gata ou a roliça que subiu na cama. A roliça tava dormindo no chão e a Marie não estava no quarto, porque às vezes ela dorme com a gente, às vezes não. Aí eu fiquei pensando, alguém mexendo no meu pé. Não, primeiro eu pensei, na verdade, a primeira coisa que eu pensei foi que a Penélope estava dormindo de cabeça para baixo, sabe? Porque ela vira na cama, ela dorme sentada, apoiada em cima do Matheus, apoiada em cima de mim, de travessado na cama, assim. E às vezes vira, às vezes vou ver, ela tá com o pé na minha cara e com a cabeça lá nos pés da cama. Então eu pensei que ela tava com os pés na cabeça, com a cabeça nos pés da cama, e ela que tinha feito isso. Eu tinha certeza, porque era uma mão pequena. E aí a hora que primeira coisa, eu vi que ela estava com a cabeça aqui pra cima. Aí eu pensei no Matheus, falei, não, mas pegou no pé. Aí pensei na Marie, no cachorro, alguma coisa, mas assim, não... Falei, será que o sonho veio assim meio pra realidade? Mas não tinha assim, eu não tava sonhando com nada que tava ali. Parece que eu realmente acordei porque alguém fez assim, sabe? Pegou no pé e chacoalhou. Será que foi o gnomo? Um duende? Então vamos lá. Olá, Ana linda! Conheci seu canal tem alguns meses e já me viciei nos relatos. Nunca consigo ver-os ao vivo, mas vejo gravado no outro dia pela manhã no meu trabalho. O que me motivou a escrever foi o relato do dia 24 de setembro, a Edith que quase me matou, e vários outros relatos sobre Edith. Bom, então vamos ao relato. Todos os nomes estão trocados, inclusive o meu. Ok. Me chamo Milena e moro em uma cidade do interior do Mato Grosso do Sul. A vida dos meus pais, no início, foi do casamento... A vida dos meus pais, no início do casamento, foi bem difícil. Moramos alguns anos em uma pequena fazenda que era de propriedade do meu avô paterno. E por algum motivo, que não me recordo qual, mudamos para a cidade onde o meu pai havia ganhado um terreno de meus avós, pais dele, e começou a construir a nossa casa. Começou fazendo 3 peças, quarto, banheiro e cozinha. Depois de alguns anos fez mais 2 peças. Peças, né? Aqui a gente fala cômodos. Mais 2 peças. E a casa foi tomando forma. Construindo varanda. Construindo varanda e muro posteriormente.
A minha mãe sempre foi muito caprichosa em relação à limpeza e organização. Então, mesmo a nossa casa, sendo simples, sempre se destacava em relação às outras do bairro, por esse tal capricho da minha mãe. Isso sempre causou uma certa inveja por parte dos meus vizinhos, pois além da nossa casa, através do trabalho dos meus pais e economia, sempre trocavam de carro. Coisa simples, mas até de bicicleta podemos causar inveja, não é mesmo? Bom, em minha casa éramos eu, meu pai e minha mãe, mais uns cachorros ou gatos. Sou filha única e por esse motivo eles sempre fizeram de tudo para me dar o melhor. Iniciei os meus estudos no ano de 2000, com 5 anos em uma escola municipal. Iniciei os meus estudos no ano 2000. Em 2000 você tinha 5 anos, é isso? Meu Deus, eu estou muito velha. Jura? Quantos anos você tem? Bom, iniciei meus estudos no ano de 2000 com 5 anos em uma escola municipal de minha cidade, em um bairro muito simples onde morava. Nesse bairro não havia nem asfalto e não há até hoje. Porém, essa escola, por ser municipal, só teria até a antiga 4ª série. Então tive que mudar de escola para outro bairro bem distante. Era bem cansativo e corrida a nossa vida, pois era do outro lado da cidade. Tinha que atravessar a rodovia e os meus pais não me deixavam ir sozinha. Então acho que você estava indo o quê? Para a 5ª série? É isso? Porque eu não entendi. Eu comecei os estudos no ano 2000 com 5 anos. Ah, tá. Ela começou com 5 anos, mas aí a escola só ia até a 4ª série. Acho que daí ela precisou ir para a 5ª série e precisou mudar de escola, é isso? Mas eles não deixavam ir sozinha, né? Porque tinha que atravessar a rodovia. Bom, por esses e mais alguns motivos, vimos a necessidade de nos mudar para mais próximo do centro da cidade. Então meu pai colocou a casa à venda e, para nossa surpresa, foi bem fácil encontrar um comprador. Então mudamos no dia 12 de outubro de 2009. Iniciei na nova escola antes da nossa mudança e, como era aluna nova, estava meio perdida e sem amigas. Passou alguns dias e fiz amizade com a Edith. Ela um pouco mais nova que eu, era no ano de 2005. Peraí, vocês se mudaram em 2009, mas essa amizade, você começou a estudar... Você estava em 2005, quando conheceu a Edith. Tá, ela era um pouco mais nova que eu e era o ano de 2005. Nós não nos tornamos amigas. Sempre que podíamos, brincávamos fora do horário de aula, uma na casa da outra. Mas como crianças sempre encontram novas amizades com o passar do tempo, cada uma foi para um lado. Sempre estudando na mesma escola e na mesma sala, só que a amizade nunca voltou. Só nos cumprimentávamos pelos corredores às vezes. Eu e a Edith estudamos juntas até terminar o ensino médio. Depois disso, nunca mais tinha visto pessoalmente. Apenas algumas postagens em redes sociais, perdendo assim o contato de vez. O tempo passou e já no ano de 2012 iniciei a minha faculdade. Eu tô perdida aqui, eu tô perdida nas datas. Eu não sou muito boa de ficar fazendo as contas nas datas, entendeu? Peraí, começou com 5 anos em 2000? É isso que eu tô perdida aqui. No ano 2000 você tinha 5 anos? Mas em 2012 você fez faculdade? Então não é isso. Bom, o tempo passou e já no ano de 2012 iniciei minha faculdade, onde conheci novos amigos. Entre eles, o Roberto. Eita, Roberto! Fazíamos parte do mesmo grupo de trabalho na faculdade e tínhamos afinidades. Mas Roberto sempre foi muito fechado em relação à sua vida amorosa. Nunca ninguém o tinha visto namorando e nem falando de namorar. Um dia eu estava em uma viagem a trabalho e, mais uma vez olhando em minhas redes sociais, tive uma grande surpresa. O Roberto havia colocado que estava em um relacionamento sério com a Edith. Eu não sabia nem que eles se conheciam, por isso eu fiquei tão surpresa. Mas fiquei feliz por eles.
Pelo menos não ia acabar a nossa amizade, porque eu e ela não havíamos brigado, apenas nos afastado. E esse namoro nos aproximou e nos tornamos inseparáveis, os três. Eu às vezes arrumava um namorado ou outro, mas nada muito sério. Como toda jovem, quebrei a cara algumas vezes. Roberto e Edith, olha que dupla, hein? Roberto e Edith sempre me davam conselhos e me consolavam como bons amigos que eram. Logo conheci o Silvio. Começamos a namorar e sempre mantendo a amizade com o casal Robedite. Chipó! Robedite. Saíamos juntos, tomávamos nosso tereré, coisas dos jovens da cidade. Então descobri que estava grávida. Contei para Edith e Roberto, que mostraram ficar felizes. Eu e Silvio morávamos com os nossos pais, mas a gente queria ter a nossa casa para criar o nosso filho juntos. Então a minha avó disponibilizou para nós uma casa que ela tinha para morarmos até construir a nossa, em um terreno que os meus pais me deram. A minha gravidez foi bem, graças a Deus. E no 7º mês nos mudamos para nossa casinha. Ana, eu e meu esposo ganhamos muitas coisas da nossa família. Todos nos ajudaram muito, nos presenteando com móveis e eletrodomésticos. Mobiliamos a nossa casa com todos os móveis novos. Eu e o Silvio abrimos uma conta em uma loja na cidade e compramos o que faltou, pagando em 10 vezes. Pois somos assalariados e não temos outras rendas. A nossa casa ficou lindinha, Ana, tudo arrumadinho e novinho. A essa altura eu já tinha uma moto que os meus pais me deram há alguns anos atrás e um carro que eu comprei quando comecei a trabalhar. O Silvio havia também comprado uma moto novinha. A nossa vida é bem estável graças ao nosso esforço e economias. As coisas do nosso bebê estavam todas compradas, só esperando ele chegar. Então, a Edith e o Roberto, na primeira visita que nos fizeram, começaram a elogiar demais a nossa casa e as nossas coisas. E começaram a falar de casar também. Começaram a procurar casas de uma hora para outra. E comprar os móveis para guardar, e a minha mãe sempre disse que eles ficaram com inveja de tudo que conquistamos. Mas eu e o Silvio, como católicos que somos, sempre frequentamos a igreja e fizemos orações pedindo proteção sobre a nossa família. Roberto e Edith sempre vinham nos visitar, visitas de longas horas, que viravam a madrugada, principalmente aos fins de semana. Isso antes e depois também que o bebê nasceu, um menininho lindo. Algum tempo depois eles sumiram. Ficavam semanas sem vir em casa. Bom, essa parte do relato eu fiquei sabendo por terceiros e por conversa com a dona Diva também. Quem que é dona Diva? Bom, os pais de Roberto eram separados e Os pais de Roberto eram separados há alguns anos. E ele morava com o pai, Nestor, na casa dele. Na casa ao lado morava sua avó paterna, Dona Diva, católica fervorosa. E a mãe Edviges era casada com outro homem com quem também veio se separar. Então voltou a morar na casa do ex-marido Nestor. É um pouco estranho, né? Pois é, mas tudo bem. Nós até pensamos que o casamento deles havia reatado. A Dona Diva ajudou a cuidar do Roberto quando se separaram. Quando os pais do Roberto se separaram, a Dona Diva, que era a avó do Roberto... Não tem a ver com... que era a avó do Roberto, ajudou a cuidar do Roberto, é isso? Sendo mais que uma mãe ao Nestor e ao neto. E com a vinda de Edviges, eles começaram a mudar o comportamento. Para com a Dona Diva. Mal a cumprimentavam e Roberto passou a falar mal dela e xingá-la. A Dona Diva adoeceu e ficou vários dias internada em um hospital da capital do nosso estado, não recebendo nenhuma visita do filho nem do neto.
Algum tempo depois, ficamos sabendo por pessoas na rua que o pai do Roberto havia vendido a casa e nós ficamos sem entender. Pois se não havia vendido na primeira vez, por que vender agora? E tão depressa? Eu nem sabia que estava à venda. Os compradores eram conhecidos também, pois como a cidade é de interior, todo mundo se conhece, é inevitável. Como compraram a casa, fizeram várias mudanças e limpeza. Então, ao limpar os fundos da casa, encontraram várias velas pretas e vermelhas, junto com algumas oferendas de moedas e garrafas de pinga. A Edviges havia contratado uma feiticeira de uma cidade vizinha para fazer um trabalho para convencer o Nestor e o Roberto para vender a casa. E como a dona Diva, amando seu filho e neto, não aceitava a venda por motivos óbvios, Edviges só queria o dinheiro. Eles não aceitariam por motivos óbvios, porque a Edviges ela só queria o dinheiro e queria deixar o Nestor sem nada. A Edviges, vendo que a dona Diva seria um problema para ela, afetou a sua saúde através da feitiçaria. Quando eu fiquei sabendo de tudo isso, eu fiquei pasma, pois eu já tinha escutado falar desses casos com feitiços, mas eu nunca vi de tão perto. Passou o tempo e eu até esqueci do caso. A minha tia Joana e o seu esposo Durvalino é o nome do meu sogro. Minha tia Joana e seu esposo Durvalino se tornaram evangélicos recentemente e queriam que a nossa família toda conhecesse a igreja deles. Os meus pais e outros tios e primos visitaram. A minha família, a maioria é católica. Mas eu e o Silvio não fomos, porque o Silvio é católico das antigas, que não faz visitas a outras religiões. Mas sempre participamos de orações em algumas reuniões de família, onde a minha tia também convida o pessoal da igreja. Me tornei até amiga de uma delas, que tem o dom da revelação. Uma senhorinha simpática e carismática, Maria. Lembrando que nesse tempo, Edith e Roberto estavam afastados de nós. Já tinha meses que não nos encontrávamos. Bom, em uma quinta-feira, durante a noite, Edith me ligou, perguntando se eu estava em casa, pois a sua sogra, Edviges, queria ir até a minha casa para comprar uma colônia que eu vendo. Eu disse que eu estava sim e que podiam vir. Já nem me lembrava mais de tudo que relatei anteriormente lá. Então vieram Edith, Roberto e Edviges. Os atendi, como sempre, pois eu gosto muito deles, afinal são os nossos amigos mais próximos. Edviges nunca antes veio em minha casa. Eu nem tinha muito contato com ela. Logo após isso, eles foram embora, não demoraram muito. Já na sexta-feira, perto das 6 da tarde, antes do Silvio chegar do trabalho, a minha cadelinha, Lili, pegou um pedaço de barbante de nylon branco cheio de nozinhos e todo molhado e trouxe para o tapete da sala e ficou me olhando como se fosse para eu ver, como se tivesse trazido para ver. Trouxe lá e tipo, olha isso que eu achei. A Lili estava falando. Como se fosse para eu ver. Eu briguei com ela, peguei aquilo, pois pensava ser sujeira. Mas eu fiquei confusa, pois aquilo não era da minha casa. E de onde ela teria pego, se o portão fica sempre trancado e ela não sai para a rua? Peguei o barbante, fui desamarrando os nós e pedindo a Deus que livrasse de qualquer mal que aquilo tivesse. Joguei no lixo do meu banheiro e a minha mãe veio em minha casa logo depois. Contei o ocorrido a ela, que também achou estranho. Pegou o barbante de nylon, grave bem isso, nylon, e levou com ela para casa. Logo mais à noite, iríamos jantar na casa da minha tia Joana. E a minha mãe então mandou a foto do barbante para Maria, que disse que faria orações e que eu não deveria ter desfeito os nós. Eu não falei nada para o Silvio, pois ele não iria acreditar em mim. No sábado, o Silvio foi pescar com meu pai e com meu tio Durvalino, ficando em casa somente eu e Vitório, o meu bebê. Ai, meu nome não, Vitório. O meu bebê.
Pela manhã, fiz meus trabalhos domésticos e já à tarde a minha mãe veio até a minha casa com a minha tia Janete e a sua amiga Maria. Gente, é tanta gente que eu já tô ficando confusa aqui, ó. Pela manhã, fiz meus trabalhos domésticos e já à tarde minha mãe veio até a minha casa com a minha tia Janete e a sua amiga Maria. Passamos então a conversar sobre o ocorrido e pedi que ela fizesse uma oração para afastar qualquer mal que aquilo pudesse vir a fazer. Maria tem o dom da revelação através de Deus e começou então a fazer as suas preces e orações. E Deus revelou a ela que alguém muito próximo a nós havia feito um trabalho para amarrar a vida do Silvio, para ele não prosperar e tudo que fizesse desse errado. Porém, Deus usou a minha cadelinha para levar o objeto do trabalho até mim para que fosse desfeito. E a pessoa em questão não era da família, mas era muito próxima a mim e frequentava a nossa casa. Ana, na hora que ela falou isso, me veio Edith e Roberto, na hora, na minha mente. Seria muita coincidência isso acontecer após uma visita deles e ainda trazendo Edvirges. Após as orações, fomos até a casa da minha mãe, onde estava guardado o barbante, pois Maria disse que o trabalho estava desfeito, mas queria queimar. Chegamos lá, minha mãe pegou o barbante e Maria pegou uma sacola nas mãos, pois disse que não era bom ter contato direto. Levou para um canto da casa e riscou o palito de fósforo, lembrando que o barbante é de nylon. Então, ele iria derreter de imediato, certo? Errado. Ana, não pegava fogo de forma alguma. Os palitos se queimavam todo e o cordão branco nada sofria. Maria então pediu álcool e jogou no barbante e logo em seguida colocou fogo e mais uma vez nada de queimar. Nessa hora eu já estava assustada porque aquilo era inexplicável. Se alguém me contasse eu não acreditaria. Como que aquele barbante não ia pegar fogo? O álcool todo queimou e o barbante estava do mesmo jeito, intocado, sem nem sinal de fagulha de queimado. Então Maria pediu para pegar papel higiênico, pois todos sabem que papel higiênico não pode nem olhar para o fogo que ele queima, né? E fica até preto. Ela envolveu o cordão com papel higiênico, jogou um pouquinho mais de álcool e tocou fogo novamente. Ana, o papel higiênico não queimou. Ficou lá pegando fogo e nada acontecia. A Maria disse que nunca tinha visto isso em sua vida antes. Agora, se ela estava admirada, você imagina eu, que morro de pavor dessas coisas. O álcool todo se queimou e o papel higiênico que envolvia o barbante estava seco, novamente, branco, limpo, parecendo novo. E o cordão em seu interior impecável. O envolvemos então em uma sacola plástica de mercado, pois plástico queima rápido, certo? Certo, a sacola queimou para nosso alívio, porém o barbante estava lá, limpo, sem sinal de chamas ou plástico da sacola. A Maria disse que a pessoa havia mentalizado muitas coisas ruins ao fazer o trabalho, por isso não queimava fácil. A minha mãe, indignada com a situação, pegou a caixa de fósforo e foi riscando palito por palito e fazendo orações, até que o cordão enfim queimasse e com muito custo ele se queimou por completo, com a graça de Deus. No outro dia, Silvio retornou e nós contamos a ele sobre o ocorrido. Ele acreditou em tudo e disse que não queria mais tentar proximidade dos falsos amigos. Algum tempo depois, mudei de casa para a que construímos. É apenas 3 peças, 3 cômodos, com varanda, mas é nossa. Recebemos várias visitas de parentes e outros amigos que ficaram felizes por nossa conquista. E depois do ocorrido, Roberto e Edith sumiram. E eu achei bom. Passado um mês da nossa mudança, recebemos a visita deles, mais uma vez durante a noite. Saíram de lá meia-noite de um sábado. Mostramos a nossa... Meia-noite, eu acho, né? Sei lá, meio-dia, às 12 horas, meio-dia, não sei. Mostramos a nossa casa, tomamos tereré, conversamos tudo como antes. Ah, é à noite, ela falou, né? Mais uma vez durante a noite. Então tá. Então saíram de lá, era meia-noite.
Conversamos, tudo normal como antes, mas sempre com o pé atrás. No outro dia, Ana, a minha máquina de lavar estragou, do nada. Parecia que ia explodir, começou a fazer barulhos horríveis. E na minha cozinha estava um cheiro de gás horrível, que tivemos que deixar o bujão de gás para fora, até descobrir que o meu registro também estava estragado. Eu acredito que foi a inveja deles que fez as minhas coisas estragarem. Hoje eles raramente vão à minha casa e eu até evito de mandar mensagens para ela. Não entendo como, de uma amizade, pode nascer esse tipo de sentimento de inveja, olho gordo, essa vontade de fazer com que o outro perca o que tem. Eu não sinto raiva da Edith, nem do Roberto. Eu peço que Deus tenha misericórdia deles. E esse foi o primeiro de vários relatos que tenho. Um grande beijo à sua família abençoada e sucesso para o seu canal. Fiquem com Deus. Muito obrigada, um beijo para você. Pois é, mas será que às vezes a pessoa não é assim, mesmo sem querer? É aquele tal que a pessoa tem a energia ruim? E por mais que ela... Às vezes ela não tá assim olhando, tomara que a máquina de lavar quebre. Não é que ela pensa assim, mas só dela olhar para a máquina de lavar e pensar... Nossa, que legal, gostaria de ter uma assim. Aquilo já afeta e aí quebra? A pessoa ter uma mão ruim. Não sei, um olho ruim mesmo sem querer. Os ETs cabeça de formiga. Já ouviram falar nessa espécie? Eu já. Tem os cabeças de formiga ou aqueles também que parecem os louva-a-Deus. Então, esse estilo aí de... na verdade, aquela cabeça com aquele zoião também, né? Assim. Vamos lá. Olá, Aninha maravilhosa. Sou a fulanita e antes de ir para o relato, preciso dizer que comecei a acompanhar o canal em 2015, numa época muito difícil para mim. Apesar do tema, o canal foi uma alegria porque vocês são uns queridos e tratam o assunto de um jeito leve e com respeito. Então nunca mais eu larguei. Em 2015, havia poucos relatos, então consegui maratonar tudo e foi assim até 2019. No final de 2019 eu também não estava bem, acabei perdendo vários meses de relatos, mas como eu já tinha assistido todos, para não perder a tradição de fã que zerou os relatos, resolvi continuar de onde eu parei e passei 2020 inteiro com 3 meses de atraso. Agora, em 2021, consegui vencer e chegar nos relatos recentes, ufa! E para comemorar, resolvi enviar o meu próprio relato. Que legal! Muito obrigada. Na verdade, isso aconteceu com meu bisavô, que nos deixou no ano em que eu nasci, 1995. Ele contou essa história para minha mãe, que contou para mim e agora vou compartilhar com vocês. O relato não tem nomes. Eu não sei dizer se esse relato aconteceu no interior do Amapá ou de outro estado do norte do Brasil. Numa época em que o meu bisavô era jovem, ou seja, provavelmente nem sonhavam com esses assuntos de extraterrestres e discos voadores, sabe? Era tempo de lua nova, noites perfeitas para caçar. Sem lua? Caçar sem lua nova é escuro, não tem lua. Era a noite perfeita para caçar. Tá, né? Às vezes. É que eu só penso assim, noite boa é aquela que tem lua, porque aí você pode enxergar tudo, mas às vezes para caçar não é bom. Então meu bisavô queria muito caçar aquela noite, mas seus amigos não quiseram ir. Teimoso, ele foi sozinho mesmo. Chegou num local onde tinha uma árvore bem alta e lá ele amarrou sua rede, pendurou sua lamparina. Ele ficava lá do alto com a espingarda esperando algum animal aparecer. Esperou vários minutos até que sua lamparina caiu do galho e apagou. Então ele teve que descer para pegar a lamparina de volta. Quando ele desceu da árvore, acabou vendo brilhos dentro da mata. Ele se aproximou, achando que seus amigos tinham mudado de ideia e resolveram se juntar a ele. Só que à medida em que as luzes se aproximavam, ele começou a escutar um barulho estranho, que ele não sabia identificar se era um barulho de animal ou de gente, porque eles pareciam conversar entre si.
Confuso e vendo que podia ser uma família de animais selvagens, achou melhor subir na árvore de novo e esperar. Dessa vez, sem ligar a lamparina, ficou esperando os bichos saírem da mata. Só que o que saiu de lá não foi nenhum animal que ele conhecia, e sim 3 seres com corpo humanoide e cabeça de formiga. Os brilhos que ele viu na mata, na verdade, eram os olhos deles, grandes e negros que refletiam a luz da lua. Então não era lua nova, tá? Provavelmente era lua crescente ou cheia, né? Crescente para cheia, alguma coisa assim, porque na lua nova não tem lua no céu. Então talvez lua cheia. Então, nossa, o olho deles refletia a lua e aí brilhava. Grandes olhos negros que refletiam a luz da lua. Ou às vezes é o que ele achou, que era o reflexo da luz da lua, mas às vezes não era não. Eles saíram da mata e pararam debaixo das árvores. Não, pararam debaixo da árvore em que meu bisavô estava. Conversaram um pouco naquele idioma grunhido, estranho, sei lá, e entraram em outro matagal. Meu bisavô viu tudo de cima da árvore e ficou paralisado de medo. Passou a noite sem dormir e só saiu dali quando o sol apareceu. Minha mãe diz que ele contou essa história para ela mais de uma vez, sem nunca mudar nada, e eu acredito nele. Afinal, quando meu bisavô era novinho e no interior, não tinha como ter ouvidos, não tinha como ele ter escutado a respeito de casos ufológicos para inventar uma história dessa, sabe? Se fosse inventar, seria um caos de saci, de mula sem cabeça, essas entidades conhecidas no interior. Mas ele viu os homens com cabeça de formiga. Acredito que eram extraterrestres, sim. E ele relacionou com algo que ele conhecia, né? Com aquela cabeça de formiga. E se pararmos para pensar, a cabeça daquelas formigas gigantes, sabe? Saúva, acha, aqueles formigão, lembra o que hoje em dia conhecemos como Greys. Eu fico me perguntando se os bichos viram ele. Eu acho que sim. Mas como tinham outros objetivos, ignoraram e seguiram seu caminho. Ainda bem. Já pensou se o meu bisavô tivesse sido abduzido e isso levasse gerações, igual em outros relatos? Capaz de eu estar nessa leva, né? Então, esse foi o relato. Espero que tenham gostado. Deixem o like e comentem com respeito. Isso aí. Te adoro, Ana. Beijo pra você e sua família é linda. Espero conhecê-los pessoalmente algum dia. Um beijo pra você. Muito obrigada. Então, eu também penso assim, como que eles conheceriam o caso, né? No caso, esses homens formigas, a não ser que eles tivessem algum livretinho, que nem minha avó tinha, uns almanac, uns cordel, sei lá, que falasse a respeito do povo formiga, né? Porque tem um lance disso daqui. Deixa eu dar uma pesquisada aqui. Povo formiga. Formiga. Isso, sabia que eu tinha escutado falar em algum lugar, alienígenas do passado. Deve ser isso aqui, ó. Não deve ser no alienígenas do passado, não é? A lenda do povo formiga da tribo Hopi, é isso? Por quê? Porque tinha esse tipo de rosto, né? Rosto de cabecinha de formiga com o zoião. Me conta, gostou do relato? Então o que você acha de deixar um comentário aqui embaixo, sempre com respeito, por favor. Além do like, é claro.